graça e paz. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez, queridos, para uma breve reflexão sobre o estudo que estamos fazendo sobre os 5 pecados ou 5 erros, graves pecados, que fizeram com que o povo de Israel, muitos deles, ficassem prostrados no deserto e não pudessem entrar na terra da promessa, na terra de Canaã. E hoje nós vamos para a terceira lição sobre esse tema, terceiro pecado. Vimos, o primeiro foi que eles cobiçaram as coisas más, tem um estudo sobre isso aí, gravado, só vocês assistirem, que não assistiu. O segundo foi idolatria, povo cristão idólatra. E o terceiro hoje, fornicação ou prostituição, é o terceiro grave pecado que tirou o povo de Israel, ou tirou muitos deles da terra de Canaã. E mais que isso, só nesse dia, por causa desse pecado, 23 mil morreram. 23 mil pessoas morreram. Então, queridos, vamos ver os textos. O texto base está em 1 Coríntios 10, versículo 8, que está escrito assim: e não forniquemos como alguns deles fizeram, ou em outra tradução, e não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. E o texto que o apóstolo Paulo está citando é Números capítulo 25, versículo 1 em diante. O apóstolo Paulo está lembrando a igreja de Coríntios sobre esses pecados que causou o fracasso e a derrota de milhares de israelitas no deserto. E esses pecados não permitiam que eles entrassem à terra prometida. Meus irmãos, esses pecados impedem a nós não só de entrar no céu, mas também de entrar em tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, para nossas famílias, aqui na terra, para nossa caminhada aqui na terra, para tudo aquilo que Deus tem. Nós sabemos muito bem disso, que lá em Isaías 59, o profeta está dizendo: os ouvidos de Deus não estão tampados para poder ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para não poder abençoar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, tem coisa que não tem como. Tem pecados que Deus vai se apartar de nós e vamos perder vamos perder tudo aquilo que Deus tem para nós aqui e na eternidade. E hoje, o apóstolo Paulo está nos exortando sobre o terceiro grave pecado que tirou muitos do povo de Israel das promessas de Deus para a vida deles, e principalmente da promessa da Canaã terrena. E nós temos a promessa da Canaã celestial e temos também a promessa da Canaã terrena, das bênçãos materiais, porque o Senhor Jesus disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Mas pecados como o que nós vamos estudar hoje podem nos tirar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Queridos, prostituição hoje ou fornicação é pecado sexual, é imoralidade sexual. O terceiro pecado, portanto, praticado pelo povo de Israel foi imoralidade sexual. Está registrado em Número 25, 1 a 18. Os israelitas se misturaram com os cananeus e cometeram todo tipo de impureza, aborrecendo ao Senhor. Tamanha foi a loucura do povo que, num só dia, 23 mil homens caíram ao fio da espada. O povo de Israel praticou 2 tipos de prostituição no deserto. Primeiro, a prostituição espiritual, participando dos rituais e festas dos moabitas dedicados aos seus deuses. Então, 2 tipos de prostituição. Primeiro, os moabitas convidaram eles para participar das festas que eles, moabitas, faziam, e o povo de Deus foi para lá e participaram dessas festas, rituais dedicados a seus deuses, coisa que Deus tinha proibido o povo de Deus, que se separasse. Deus chegou a dizer: estou tirando esse povo da terra deles, destruindo e dando a terra para vocês, porque não suporto mais os pecados desse povo. E o povo de Israel, na terra da promessa, está caminhando no deserto, com toda a advertência de Deus, com tudo que tinha ouvido de Deus e visto Deus fazer, e entra no ouvido, sai no outro que Deus falou, e eles recebem o convite dos moabitas, vão participar de seus rituais, de suas festas,
dedicadas a seus deuses. Então, primeira prostituição é prostituição espiritual, é quando estamos andando com Deus e queremos andar com o mundo, e andamos com o mundo, andamos no pecado. É a mesma coisa, é a prostituição espiritual, a mesma coisa da prostituição carnal. A prostituição carnal é a pessoa casada ou comprometida que trai o seu cônjuge com relacionamento com outra pessoa. Aqui o povo de Israel estava traindo Deus, o relacionamento com Deus, com outros deuses. Isso é prostituição espiritual. Mas também praticaram prostituição carnal. A Bíblia diz que as filhas dos moabitas, as moças dos moabitas, convidaram os rapazes para praticarem prostituição, para praticarem adultério. Vamos ver o que a Bíblia trata disso em Números 25, 1 a 9. O texto vai, o capítulo todo, mas a gente vai 9 de Números, capítulo 25. Israel se deteve em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas do Moabita. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. E juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, que era um dos deuses dos Moabitas, a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. Presta atenção no que Deus mandou Moisés fazer. Pega os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E aí do Senhor se retirará de Israel. Deus estava irado. E se eles não enforcassem os cabeças, ia ser toda a nação destruída. Então Moisés disse aos juízes, ao povo de Israel: cada um mate os seus homens, os seus irmãos, que se juntaram a Baal-Peor, os que praticaram esse tipo de pecado. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação, um casal que estava praticando esse tipo de prostituição, mas midianita. E vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote do Senhor, se levantou no meio da congregação, tomou uma lança na sua mão e foi ao homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo seu ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Lá no Novo Testamento fala 23.000, aqui no Velho Testamento fala 24.000. A quantidade, o número não importa, importa é a mensagem que está sendo passada. Seja 23.000, seja 24.000. Olha o que Deus mandou fazer com os idólatras, com aqueles que não levaram a sério a palavra de Deus. Meus queridos, ainda temos sobre isso a história de Moabe, de Balaão. Temos a história de Balaão. Quando Balaque, rei dos Moabitas, tenta dar dinheiro e convencer Balaão, que era um profeta, a amaldiçoar o povo de Israel. Deus não permite Balaão fazer isso. Não permite ele fazer esse tipo de coisa. Ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Mas aí o que o Balaão fez? Vendeu o povo de Deus. Ele pegou e permitiu, aconselhou que o povo de Deus se misturasse, se aparentasse, se casasse com as filhas dos Moabitas, os rapazes casassem com as filhas dos Moabitas, o povo que Deus não queria, dos Midianitas, e as filhas dos israelitas casaram com os filhos desses povos. E o resultado foi que, quando o povo de Deus também se afastaram de Deus, através do pecado de Balaão, que leva, veja bem, um líder que relativiza a palavra de Deus, leva a destruição a todo o povo de Deus. Ou a grande parte, aqueles que praticaram o pecado por omissão e por engano de Balaão, também afundaram no deserto. E isso está lá em Números 22 a 24, essa história do Balaão. Depois vocês leiam lá, capítulo 22 a 24, o que aconteceu.
E lá em Deuteronômio 23, versículo 3 a 5, Deus diz o seguinte: nenhum amonita, ou seja, descendente de Amon, nem dos moabitas, entrará na congregação do Senhor, nem a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor, e isso eternamente, eternamente, porquanto não saíram com pão e água para receber-vos no caminho quando saísse do Egito, e ainda alugaram contra vós Balaão, filho de Beor, de Petro da Mesopotâmia, para vos amaldiçoar. Porém, o Senhor Deus não quis que Balaão o amaldiçoasse, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição que ele mandou, porque o Senhor teu Deus te amava. Deuteronômio, assim. Entretanto, em Números 25, que é o texto de hoje, a gente está vendo aí o povo de Israel aceitando o convite dos moabitas, participar de suas festas, de seus deuses, e se prostituir com as filhas dos moabitas. E aí o resultado, 23 mil ou 24 mil morreram desse tipo de pecado. Meus queridos irmãos, eu caminho agora para a parte final dessa reflexão de hoje, levando vocês para 2 Coríntios. Nós já lemos isso nas lições anteriores, em uma lição das anteriores. Nós vamos recapitular 2 Coríntios 6, versículo 14 a 18, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Satanás? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso é a mesma coisa que Deus disse lá em Êxodo 19, quando Deus chama o povo de Israel e diz o seguinte para eles. Êxodo 19, 5 a 8. Deus disse para o povo de Israel, quando ele está tirando eles, depois que sai do Egito, lá quando Deus está dando as tábuas da lei, lá no Monte Sinai, Deus disse para o povo o seguinte: se vocês diligentemente ouvir minha voz, guardar minha aliança, então vocês vão ser a minha propriedade particular. Então, o povo de Deus não é quem diz que é quem diligentemente, com toda diligência, o diligente é cuidado, o diligente é responsável, o diligente é dedicado, é zeloso. Esse é o diligente. E a Bíblia está dizendo aí que se nós formos diligentes e ouvir, o povo de Deus for diligente e ouvir sua voz e guardar a aliança, guardar a sua palavra, vão ser propriedade especial de Deus entre todos os povos da terra, porque a terra é de Deus. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que Deus manda Moisés falar com o povo de Israel. E Moisés chama o povo, e o povo diz: tudo que o Senhor falou, faremos. Isso no capítulo 19 de Êxodo. Logo lá na frente nós estamos vendo a desobediência do que nós vemos hoje. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente faz compromisso com Deus, já começa fazendo compromisso quando entregamos nossa vida para Deus, fazemos compromisso quando nos batizamos, de morrer para o mundo, de entregar a vida para Cristo, de seguir a Cristo, morrer para o velho homem, e morrer para nós mesmos, e de repente a gente esquece, deixa o velho homem crescer dentro de nós, esquece de Deus, segue os amigos dentro da igreja que estão no mundo. Não podemos esquecer que tem gente dentro da igreja que é pior do que os que estão no mundo. Temos que tomar cuidado até dentro da igreja, às vezes até muito mais dentro da igreja. Então, queridos, está aí essas advertências, e eu caminho para o final. Quando Deus dá os mandamentos, também ele fala sobre isso. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e Deus tem que ser em primeiro lugar em nossa vida. Meus queridos, os dias atuais são trabalhosos, a imoralidade permeia toda parte.
toda parte. Na televisão, nos filmes, nas músicas, na internet, nas redes sociais, na rua, a imoralidade permeia, porque é uma geração corrupta e perversa. Mas nós somos chamados para... Nós não somos deste mundo, como Jesus falou. Vocês não são desse mundo como eu não sou. Então, queridos, há um preço para isso, há um preço para se posicionar do lado de Deus. Há um preço para isso. Mas Jesus falou, quem quiser salvar a sua vida aqui, vai perder. Mas quem perder a vida aqui por amor de mim e do Evangelho, esse vai ganhar. É uma questão de decisão. Então, meus amados, era isso por hoje. Uma breve meditação, uma breve reflexão. E eu quero orar por você que vai estar ouvindo essa palavra no futuro. Eu quero orar por você, por sua família. Reflita sobre isso. O que será que nós hoje estamos misturando com o povo do mundo? Já começa pelo casamento. Já começa pelo casamento. Vimos o texto aí, que comunhão tem a luz com as trevas. Já começa pelo casamento. Já começa pela sociedade, os negócios, sociedade no comércio, nas empresas, nas indústrias, enfim. Quem são nossos amigos? Quem são nossos sócios? Quem são nossos parceiros? Quem são as pessoas com quem é solteiro, com quem vai se relacionar? É gente de Deus. Não basta só estar na igreja. Precisamos ver se a pessoa realmente caminha com Deus. Se a pessoa está caminhando com Deus, se conhece a palavra de Deus, se está seguindo a palavra de Deus. Porque senão a gente vai se ajuntar a elas, ou a ela, ou a ele, e o barco de todo mundo vai afundar. Então, estamos vendo aí que muita gente do povo de Israel, nesse dia aí, 23 mil, morreu. E não foi destruída a nação inteira, porque mataram esses 23 mil. A ira de Deus estava tão grande que Deus só cessou a ira dele quando houve essa mortandade aí de 23 mil. Queridos, lá no Novo Testamento, repete a mesma coisa. Nosso Deus é um Deus de amor, Vivemos o tempo da graça, vivemos. Mas, por exemplo, Hebreus adverte, capítulo 6, capítulo 10, capítulo 12, adverte sobre isso. Se vivermos voluntariamente no pecado, não resta mais sacrifício no pecado. E aí lá fala que o nosso Deus é um fogo consumidor. Por enquanto é o tempo da graça, mas vai entrar o tempo do juízo. Vai entrar o tempo de cada um prestar conta. E com Deus não se brinca. Então, meus amados, meus queridos, é isso para hoje. Eu quero orar por você, pela sua família. Eu quero orar por cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que acabamos de ler e refletir rapidamente com os meus irmãos, com os meus amigos. Senhor, e o Senhor nos adverte hoje sobre o terceiro pecado que tirou o povo de Israel da terra da promessa e das bênçãos, e eles ficaram prostrados e morreram no deserto. E Senhor, a prostituição. Não só a prostituição carnal, o relacionamento sexual, a imoralidade sexual, é também um pecado grave, mas normalmente o relacionamento sexual leva também à prostituição espiritual, a praticar as coisas que as pessoas do mundo estão praticando. Senhor, como é fácil uma esposa que não é cristã levar o marido para viver as coisas do mundo. Como é fácil um marido não cristão levar a esposa e os filhos a praticar tudo aquilo que Deus abomina. Por isso o Senhor está proibindo, está dizendo que o povo de Deus não deve ter comunhão com as trevas. Senhor, nos ajude. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, abre a visão do teu povo. Quantos de nós, no Brasil e no mundo, tem brincado com coisas tão sérias, coisas tão espirituais, tão sérias e tão graves? Quantas famílias destruídas, quantos lares arruinados, quantos casamentos em pé de guerra, quantos divórcios, quantas tragédias, quantas desgraças. Porque, Senhor, já começou por aqui, não botamos o Senhor em primeiro lugar, não botamos sua palavra em primeiro lugar, brincamos com a Bíblia e contrariamos sua palavra, como está aqui. O povo de Israel falou que ia obedecer. E quando a tentação veio, as filhas dos moabitas vieram, eles se prostituíram com elas, foram com elas e esqueceram Deus, esqueceram os princípios de Deus e foram coisas do mundo.
Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, de cada irmão, de cada pai que está aqui orando comigo, de cada mãe, de cada filho, de cada filha. Senhor, nos ajuda. Senhor, abre a nossa visão, abre os nossos olhos. É tempo de acordar, é tempo de buscar a Deus, é tempo de fazer conserto, é tempo de mudar, Senhor, porque o Senhor está voltando e nós precisamos estar preparados. Quantos que estão vivendo uma vida arruinada, destruída? Quantos que estão orando aqui comigo, que estão prostrados no deserto, Senhor, saíram do mundo e estão vivendo um deserto terrível, muitos até dentro da igreja. Por quê, Senhor? Porque não levam a sério a Tua palavra, não gastam tempo com o estudo, com a meditação, com os estudos bíblicos, com as pregações. O povo de hoje só quer ficar 5 minutos ouvindo a Tua palavra, fica 3, 4 horas num filme, fica 3, 4 horas no entretenimento, fica um dia todo, mas não tem tempo para o Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, perdoa os nossos pecados e nos conduz de volta ao primeiro amor, nos conduz de volta à Tua palavra, nos conduz de volta como igreja aos Teus princípios. Eu oro e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade.